Domingo 11 de junho. Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos entrando na sua vida e muito gostaríamos de entrar no seu coração para aí semear a palavra de Deus, que é sempre a grande orientação para a nossa vida. Neste 10º domingo do tempo comum, a liturgia nos apresenta o Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículos de 9 a 13. Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: "Segue-me." Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: "Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores?" Jesus, ouvindo a pergunta, respondeu: "Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores." Meu querido irmão, minha querida irmã, esse evangelho nos apresenta uma catequese sobre a resposta que devemos dar ao Deus que chama todos os homens sem exceção. O exemplo de Mateus sugere que o decisivo, do ponto de vista de Deus, é a resposta pronta ao seu convite para integrar a comunidade do reino. O relato da vocação de Mateus não é substancialmente distinto do relato do chamamento de outros discípulos. Em qualquer dos casos, fala-se de homens que estão trabalhando, a quem Jesus chama e que, deixando tudo, seguem Jesus. Os chamados não são super-homens, seres perfeitos ou santos, estranhos ao mundo, pairando acima das nuvens, sem contato com a vida e com os problemas e dramas dos outros homens e mulheres. Mas são pessoas normais, que vivem uma vida normal, que trabalham, lutam, riem e choram. No entanto, todos são chamados ao seguimento de Jesus. O verbo aqui utilizado na forma imperativa traduz-se a ação de ir atrás e define a atitude de um discípulo que aceita ligar-se a um mestre, escutar as suas lições e imitar os seus exemplos de vida. É, portanto, isso que Jesus pede a Mateus. Mateus, sem objeções nem pedido de esclarecimento, deixa tudo e aceita ser discípulo, numa adesão plena, total e radical a Jesus e às suas propostas de vida. Mateus define aqui o caminho do verdadeiro discípulo. É aquele que, na sua vida normal, se encontra com Jesus, escuta o seu convite, aceita-o sem discussão e segue Jesus de forma incondicional. Essa adesão ao chamamento de Deus chama-se fé. No relato de vocação de Mateus, há, no entanto, um dado novo em relação aos outros relatos de vocação. É que aqui o chamado é um cobrador de impostos. Já sabemos que os cobradores de impostos eram gente desclassificada, excluída da vida social e religiosa do povo de Deus, catalogada como pecadora e sem qualquer possibilidade de salvação e de relação com Deus. Jesus, no entanto, pretende demonstrar que na casa do reino há lugar para todos, mesmo para aqueles que o mundo considera desclassificados e marginais. Deus tem uma proposta de salvação para apresentar a todos os homens, sem exceção. E essa proposta não distingue entre bons e maus. É uma proposta que se destina a todos aqueles que estiverem interessados em acolhê-la. Na segunda parte do nosso texto, temos uma controvérsia entre Jesus e os fariseus, porque Jesus, depois de convidar o publicano Mateus a integrar o seu grupo de discípulos, coisa inaudita que nenhum mestre da época aceitaria, ainda desceu mais baixo e aceitou sentar-se à mesa com os publicanos e pecadores. O banquete era, para a mentalidade judaica, o lugar do encontro, da fraternidade, onde os convivas estabeleciam laços de família e de comunhão. Sentar-se à mesa com alguém significava estabelecer laços profundos,
íntimos, familiares com essa pessoa. Por isso, o banquete é para Jesus o símbolo mais apropriado desse reino de fraternidade, de comunhão, de amor sem limites que ele veio propor aos homens. Ao sentar-se à mesa com os publicanos e pecadores, Jesus está dizendo de forma clara que veio apresentar uma proposta de salvação para todos, sem exceção, e que nesse mundo novo, todos os homens e mulheres, independentemente das suas opções ou decisões erradas, têm lugar. A única condição que há para sentar-se à mesa do reino é estar disposto a aceitar essa proposta que é feita por Jesus. A história de Mateus nos dá algumas indicações a respeito da forma como responder ao chamamento de Deus. Mateus, convidado por Jesus a integrar a comunidade do reino, considerou tudo como secundário, abandonou os projetos pessoais, que passavam certamente pela aposta nos bens materiais, mesmo se conseguidos com recurso à exploração e à injustiça, e correu atrás de Jesus. É essa a resposta pronta, decidida, radical, plena, que eu dou aos desafios de Deus? O reino é para mim algo de fundamental, que se sobrepõe a todos os outros valores, ou um projeto secundário, que me ocupa nas horas vagas, mas não é uma prioridade na minha vida? A palavra de Deus que aqui nos é proposta sugere também que na comunidade do reino não há cristãos de primeira e cristãos de segunda, conforme cumprem ou não as leis e as regras. O que há é pessoas a quem Deus chama e que respondem ou não ao seu convite. De qualquer forma, não pode haver na comunidade cristã qualquer tipo de discriminação ou de marginalização. Por fim, rezemos. Ó Deus, fonte de todo o bem, atendei ao nosso apelo e fazei-nos por vossa inspiração pensar o que é certo e realizá-lo com vossa ajuda. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que me acompanhou neste encontro com a Palavra de Deus, desça sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.